A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 6, que diz: Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Nós estamos no capítulo 20 do livro de Apocalipse, onde vamos falar aqui sobre Satanás, que é amarrado por 1000 anos, e os fiéis que vão reinar com ele. Quando nós temos o versículo de número 1, onde João ele escreve: Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o dragão, Satanás, discutido com mais detalhe, nos capítulos 12, onde falamos anteriormente, capítulo 12, versículo 3 e 4, e o 12, versículo 9. Então, o dragão não está amarrado como castigo. Isso acontecerá, ainda vai acontecer lá no versículo de número 10, esse mesmo capítulo onde estamos. Mas para que ele não venha enganar as nações. Então, vai ser amarrado aí nesse primeiro momento para que ele não venha enganar as nações. Versículo 3 e 4 ele diz: Lançou no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, nós vamos observar que muitas vezes esses 1000 anos, são mencionados como o milênio, uma palavra latina para 1000. Então, mas entre os estudiosos cristãos, há diferentes interpretações sobre o modo e a ocasião que esses 1000 anos, terão lugar. As três opiniões mais importantes sobre essa questão são chamadas de pós-milenianismo, pré-milenianismo e amilenianismo. O primeiro, que é o pós-milenianismo, ele procura um período de 1000 anos literais de paz na Terra, introduzido pela graça. Ao fim desses 1000 anos, Satanás será solto mais uma vez. Então Cristo voltará para derrotá-lo e reinar para sempre. De acordo com esta visão, a segunda vinda de Cristo somente ocorrerá depois do período de 1000 anos. Então essa é a visão pós-milenianismo. A outra visão é o pré-milenianismo, também considerado 1000 anos como um período literal, mas afirma que a segunda vinda de Cristo inicia seu reino de 1000 anos e que esse reino ocorre antes da remoção final de Satanás. E a terceira visão é o amilenianismo. Entende que o período de 1000 anos é apenas simbólico, e representa o tempo entre a ascensão de Cristo e a sua volta. Esse milênio representa o reino de Cristo no coração dos crentes em sua igreja. Portanto, é uma outra forma de se referir à era da igreja. De acordo com esta visão, esse período terminará com a segunda vinda de Cristo. Então, essas diferentes opiniões
sobre o milênio, né, eles não precisam provocar nenhuma divisão ou controvérsia na igreja, porque todos eles reconhecem o que é mais crucial para o cristianismo, né, que Cristo voltará, derrotará Satanás e reinará para sempre. Então, qualquer que seja o milênio e qualquer que seja a época em que ela aconteça, Jesus Cristo reinará. Todos os crentes, portanto, não devemos deixar que essa questão cause alguma dissensão. A minha opinião é que eu opto pela oposição pré-milenista, em virtude da sua consistência com o ensino do Novo Testamento. Isso significa que a Igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação e do milênio literal, quando Cristo governará todas as coisas. Nós vamos ver ainda que João, no versículo 13, ele diz que o inimigo ele foi lançado no abismo, onde fechou depois um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até os 1000 anos se completasse. E depois disso é necessário que ele seja solto por um tempo. Então João ele não diz por que Deus libertou Satanás, mais uma vez. Porém, ele faz parte do plano divino julgar o mundo. Talvez a intenção seja expor aqueles que se rebelaram contra Deus em seu coração, e confirmar aqueles que são verdadeiramente fiéis a Ele. Então, qualquer que seja a razão, a libertação de Satanás resultará na destruição final de todo o mal, de toda a maldade. No versículo de número 5 e o 6, ele diz: mas os outros mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, os cristãos têm duas opiniões básicas em relação à primeira ressurreição. A primeira opinião é que alguns acreditam que a primeira ressurreição seja espiritual, em nosso coração por causa da salvação, e que o milênio, seja nosso reinado espiritual com Deus, entre sua primeira e sua segunda vinda à Terra. Durante esse tempo, somos sacerdotes de Deus, porque Cristo reina em nosso coração. Segundo essa opinião, a segunda ressurreição é uma ressurreição física de todas as pessoas para o julgamento. A outra opinião acredita que a primeira ressurreição ocorreu depois que Satanás for posto de lado. Ela é uma ressurreição física de todos os crentes que então reinarão com Cristo na Terra durante um período literal de 1000 anos. A segunda ressurreição ocorre no final desse milênio, a fim de julgar os incrédulos que morreram. Então, há algumas divergências de opiniões, mas o que importa é que todos tenham certeza de que Satanás será derrotado. É isso que nós devemos nos apegar. E o ponto principal é que nós devemos estar sempre preparados para qualquer ocasião, para qualquer situação. Quando Jesus vier buscar o seu povo, nós precisamos estar preparados. Seja aquele que tem uma visão pós-milenismo, outra sobre o pré-milenismo e outro sobre o milenismo. Não importa qual seja a visão, mas importa que todos nós estejamos preparados para aquele grande dia, aguardando o Senhor. Então, que nesse dia você possa se apegar naquilo que é a palavra que está na palavra de Deus, naquilo que o próprio Senhor Jesus ele prometeu de vir buscar e que ele viria
buscar a sua igreja. Então essa deve ser o desejo do nosso coração, deve ser o que nós vamos estar esperando. E que se nós estamos esperando Cristo, pode ter certeza, qual seja a situação, importa que nós venhamos estar com Ele. Então que nesse dia o Espírito Santo de Deus ele fale mais o teu coração.